Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula. Hoje é quinta-feira, vamos ter aula de matemática e aula de artes, tá bom? Mas essa aula específica é a aula de matemática. Então, peguem o livro didático de vocês e abram lá na página 150. Página 150 do livro didático. Todo mundo já encontrou a página 150? Ótimo! Estamos iniciando o capítulo 9 do nosso livro didático na disciplina de matemática. E qual é o nosso tema? Figuras geométricas planas. Vocês sabem o que é isso? Figuras geométricas planas? Vamos iniciar observando essas imagens que estão aí no nosso livro didático. São fotografias. As fotografias elas podem apresentar diferentes tamanhos. Olha como vocês estão vendo. Mas ao olhar essas fotografias, o formato delas, esse formato padrão, lembra qual figura geométrica plana? Lembra alguma figura geométrica plana? Sim ou não? Elas são de tamanhos iguais ou são de tamanhos diferentes? Elas são de tamanhos diferentes, né, crianças? Então, agora vamos ver qual é a figura geométrica plana que essas imagens relembram. Ao avançarmos a página do nosso livro didáticos e irmos lá para a página 152, nós vamos ver que aquelas imagens de quadro, elas nos lembram a figura geométrica plana, polígonos. Vocês lembram o que é polígonos? Lembra que nós tivemos uma aula lá no outro bimestre que falava um pouquinho sobre o polígono? Pois é. Olha aqui, nós temos algumas imagens que é a bandeira do Brasil, tá bom? Observe que nós temos as partes da bandeira do Brasil lembram regiões planas. Como assim, professora? Porque note que o contorno dessa bandeira, nós estamos vendo especificamente a verde lá. O contorno dessa bandeira da região verde e amarela, a região verde e amarela, são formadas apenas por uma linha reta, olha. A região verde é formada apenas por uma linha reta, assim, enquanto a região amarela é formada apenas por uma linha reta, assim. E essas linhas retas, elas não se cruzam, elas não se encontram, tá bom? Então, por isso, eles são chamados de polígonos. Professora, mas o que é polígono? Polígono, crianças, é uma região interna, são a região interna de determinada figura, em que essas linhas elas não se encontram, elas não se cruzam, elas são paralelas, olha. Elas não se encontram, elas não se cruzam, tá bom? E aqui nós temos alguns exemplos de polígonos que nós temos aqui, olha, as bandeiras do Brasil. Os contornos da parte plana verde são polígonos, a amarela são polígonos, já a azul não é polígono. Por que não é polígono? Vocês conseguem identificar? Porque não é, né, crianças, não são formadas por linhas retas, são formadas por linhas curvas. E polígono é formado por linhas retas, tá? Não por linhas curvas. Aí nós temos alguns exemplos de polígonos na página 153. A estrela. Olha aqui, são alguns exemplos, né? Olhem aí na página 153, alguns exemplos de polígonos. Aí nós já temos alguns outros exemplos de não polígonos, que é a parte azul da bandeira, que é a bolinha. Aí nós temos outros exemplos aqui no livro didático de vocês também de não polígonos, na página 53, encontrem lá. Já o contorno da região azul da bandeira é formado por uma linha curva, nesse caso não é polígono. Observe alguns exemplos de não polígonos, e nós temos aqui alguns exemplos de não polígonos, olha. Esses aqui são não polígonos, olha, não polígonos, tá bom? Um polígono mais sua região interna determina uma região poligonal. Um polígono mais a sua região interna, ou seja, de dentro, indica uma região poligonal. Para simplificar, daqui por diante, também vamos chamar a palavra de polígono para indicar a região poligonal. Como nós podemos identificar os vértices de um polígono? Olha, muita atenção. Cada linha reta do polígono é um lado. Cada linha reta do polígono é um lado, tá bom? E o ponto de encontro dessas linhas retas, olha, aqui vamos supor que o meu dedo é uma linha reta e esse meu outro dedo é uma linha reta. Aqui nós temos o lado, tá bom? E quando o encontro desses dois lados, olha, bem aqui, forma uma vértice, que é a pontinha, olha, a pontinha aqui desse meu dedo, a pontinha, a junção deles é uma vértice que fica aqui em cima. E vocês observem aí que tem no livro didático de vocês bem aqui, olha. Olha só. Olha, a vértice é a pontinha e os lados são todos esses lados aqui. A vértice é cada pontinha dessa, cada encontro dos lados, tá bom? Agora vamos assistir um vídeo para facilitar a nossa compreensão? Vamos lá? Polígono é uma figura geométrica plana e fechada, formada por segmentos de retas
chamados de lados. Vamos às características de um polígono. Um polígono tem lados, vértices e ângulos. São figuras planas, formados apenas por retas, ou seja, não pode conter nenhum lado que faça curva. Um polígono não pode ter aberturas. E seus segmentos de retas nunca se cruzam. Os polígonos podem ser nomeados conforme o número de lados. Por exemplo, polígonos com 3 lados são chamados de triângulos. Os que têm 4 lados são chamados de quadriláteros. Os que têm 5 lados são chamados por pentágonos. Os que têm 6 lados são chamados de hexágonos. Os que têm 7 lados são chamados de heptágonos. Os que têm 8 lados são chamados de octógonos. Os que têm 9 lados são chamados de eneágonos. E os que têm 10 lados são chamados de decágonos. Agora que todo mundo já viu que o polígono, dependendo da quantidade de lados, ele recebe diferentes nomes, tá bom? Ele recebe diferentes nomes. Nós temos o que tem 3 lados, tá bom? É um triângulo. O que tem 4 lados é um quadrilátero. O que tem 5 lados é um pentágono e assim sucessivamente, como vocês viram no vídeo anterior. Agora nós estamos prontos para as nossas atividades. As nossas atividades, elas iniciam lá na página 155. A primeira questão está pedindo para você apenas contornar os polígonos. Você vai contornar somente o que são polígonos, tá bom? Aí a segunda questão diz o seguinte: Lucas desenhou algumas letras do nosso alfabeto. Aí ele desenhou a letra E, C, L, H e G. Entre as letras acima, quais foram desenhadas usando apenas linhas retas fechadas e que não se cruzam? Qual é que foram desenhadas apenas linhas retas? Aí vocês vão escrever aqui nessa linha. Represente uma região plana e seu contorno. Aí você vai ver, a região plana e seu contorno é apenas o contorno da letra, tá, crianças? Representem polígonos. Vocês vão colocar somente as letras que são polígonos, que vão ser as mesmas letras que vocês colocaram lá na questão A. Aí vamos para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão é para vocês na página 156. Utilizando uma régua, desenhe um polígono com 5 lados. Você vai desenhar na primeira caixinha, de acordo com o que está mandando cada caixinha. Em cima da primeira caixinha está dizendo que ele quer um polígono com 5 lados, outro com 6 vértices, outro com 7 lados e outro com 8 vértices. Aí quando vocês estiverem com dúvida, mas o que é vértice, o que é lado, basta vocês voltarem no vídeo ou então olharem lá na página 153 que tem bem embaixo onde eu mostrei para vocês. Olha, bem aqui está dizendo o que é lado e o que é vértice. Aí basta vocês voltarem para lembrar, tá bom? Complete as frases utilizando as palavras das fichas. Nós temos as fichas hexágono, quadrilátero, pentágono, 3, 5, aí vocês vão vendo. O polígono que possui 6 lados é um hexágono, aí você vai escrever hexágono. Um triângulo possui, aí você vai ver o que é vértices. Um triângulo possui quantos? Quantas vértices? Um triângulo, ó, triângulo, já tá dizendo mais ou menos. O molde de um é formado por 6. Aí vocês vão ter que ir vendo. Aí ver qual é a palavrinha que está perdida aqui nessas fichas. Possui 5 lados e... Bom. E nós vamos à nossa última página de questão, que é lá na 157. Preencha a cruzadinha com o nome dos polígonos abaixo, de acordo com a quantidade de lados de cada um. Aí nós temos hexágono, triângulo, pentágono, é assim sucessivamente. E vocês vão vendo de acordo com as imagens. Olha, vocês vão ver um exemplo. Vocês vão ver essa imagem aqui, olha. Vocês vão ver essa imagem aqui. Ela é o que, essa imagem? De acordo com os lados dela. Ela é um pentágono, um hexágono. Aí vocês vão conferir, ó. 1, 2, 3, 4. Ah, tem 4 lados. Quando tem 4 lados? Qual é o nome que ele é? Ele é um quadrilátero, né? E você vai escrever aqui na caixinha, quadrilátero. E assim sucessivamente nas outras questões, tá bom? E a nossa atividade conclui aqui. Espero que vocês tenham compreendido. E se ficou alguma dúvida, me mandem mensagem, professora, eu estou com dúvida na questão 3, na questão 5. A senhora pode me ajudar? Que aí eu auxiliarei vocês, tá bom? Tchau, tchau e se cuidem.